Hoje eu quero te explicar como viver do seu estudo e conseguir criar uma quantidade de conteúdo completamente anormal aqui na internet. Uma coisa que para a maior parte das pessoas parece impossível, muito difícil, mas depois que a gente conversar aqui você vai ver que para você vai ser relativamente fácil. Não falo que vai ser 100% fácil porque, bom, tudo que muito custa, muito vale, muito custa. Então nada que vale a pena na vida é fácil assim, desse jeito. Mas eu vou te dar uma metodologia, um procedimento que eu utilizo e a ideia desse vídeo veio de eu fazer isso ontem. Ontem eu decidi montar de novo esse projeto que vai me fazer ter uma quantidade anormal de conteúdo e inclusive estudar e fazer dinheiro com o que eu estou estudando. Então nós vamos entender a lógica desse negócio num passo a passo, numa divisão de tópicos aqui, eu espero que me fazer entender. Então vamos lá. Ponto número 1, tá? Aqui na internet, para você crescer no digital, você precisa ser autoridade em alguma coisa. E existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas que já são autoridade e na vida real e, portanto, elas podem apenas chegar aqui e falar daquilo que elas entendem. E existem as pessoas que não são autoridade em nada, como eu não era em 2018 quando eu comecei. E para as duas, esse procedimento é o mesmo, a diferença é a etapa em que elas estão na vida. E aí a gente, sabendo que é assim, você vai precisar, passo número 1, você tem que elencar um tema no qual você quer ser autoridade. Esse tema precisa ter uma relevância, vamos dizer assim, social. Ele tem que ser um tema interessante para as pessoas. Não adianta eu falar que eu vou ficar um especialista em cordas de nylon de violão. É um grupo muito pequeno de pessoas que se interessam por esse tema, eu imagino. Eu vou ser um especialista em cerâmica de canecas. Então, eu acho que, bom, pode funcionar, mas é um nicho muito pequeno no mercado. E sempre que você quer criar um negócio, o tamanho do mercado importa, inclusive as pessoas que estão dentro desse mercado, porque você, isso é o que mais te diz se existe demanda para aquilo que você vai fazer. Então, ponto número 1 é você elencar um tema no qual você quer virar uma autoridade. O meu tema de estudo dos últimos anos tem sido marketing. Nem foi uma escolha minha, eu não elenquei esse tema, diga-se de passagem. Mas a vida me colocou nesse rumo. E eu penso que para você pode ter acontecido algo parecido, ou estar acontecendo, ou venha acontecer. Talvez você não saiba qual tema você quer virar autoridade, mas a vida coloca um tema na sua frente. A vida te imponha um tipo de estudo por causa do teu trabalho, do que as pessoas enxergam em você. Então, por exemplo, as pessoas enxergaram em mim primeiro um potencial de comunicação e marketing antes de eu enxergar. Eu mesmo percebi isso. Então elas começaram a me direcionar nesse caminho. Cara, tem esse trabalho aqui para você em comunicação, por que você não faz? Não, por que você não vem aqui para fazer essa palestra? Por que você não vem aqui falar sobre um negócio tal que tem a ver com marketing? E eu fui percebendo que naturalmente eu já tinha uma tendência a ser bom nesse mercado, ou a ser bom nesses termos. E isso é uma coisa importante para você pensar nesse passo número 1. O tema que você vai eleger, ele pode ser um tema que você tem altíssima facilidade e para você vai parecer brincadeira de criança, você vai se divertir no processo, que é o que acontece comigo, diga-se de passagem. Então, elencar esse tema faz toda a diferença. Por quê? Porque aí você vai para o passo 2. O que faz alguém autoridade em um tema? Duas coisas, estudo e experiência. Então você vai ter que fazer uma lista de estudos, que é isso que nós vamos falar nesse vídeo, e você vai ter que encontrar formas de viver experiências, ganhar experiência nesse lugar, nesse universo desse tema. E aí que vem o ponto. Uma vez que você encontrou o tema, você precisa criar uma sequência de coisas a estudar a respeito desse tema. E existem várias formas de fazer isso, mas eu tenho a minha forma particular que eu gosto e que eu penso que funciona. Eu vou usar o meu caso, que eu estou estudando marketing. E aí, com o meu caso, eu acredito que você vai conseguir fazer uma analogia para o teu. Eu penso, quando eu quero entender marketing, eu vejo que a parte número 1 é entender qual é a história do marketing, porque eu vou entender as diversas linhas de pensamento de marketing. E aí eu vou saber, entendendo as diversas linhas de pensamento, eu vou conseguir discernir quais delas são mais interessantes de aplicar aqui no digital. Por exemplo, existe uma linha de marketing que eu aplico aqui que ela nasce em 1972. Aí você pensa em 2026,
mundo moderno, digital, internet, pá. O marketing funciona? 1972. O cara que criou o termo posicionamento. E a forma dele fazer o posicionamento da empresa, da marca, é para mim uma das melhores formas de se posicionar aqui no digital. Como que eu sei que esse cara existe e que essa linha de pensamento existe? Porque eu fui lá estudar a história do marketing. Quando a gente pensa em história, para muita gente parece um negócio chato. Você não vai sentar e começar a ler livrinho de história. Não, você vai entender o escopo geral daquele processo. Olha só, eu posso te dizer. Pega um chat GPT, um cloud, e a primeira coisa que você vai fazer é pedir para ele, olha, me ajuda a estudar este tema, me dá uma lista da história dos maiores pensadores desse tema. A não ser que seu tema seja muito, muito novo, isso é um negócio, vai estudar inteligência artificial. Até inteligência artificial é um tema relativamente antigo, tá? A IA não começa agora com essa IA como a gente conhece. Ela começou há décadas. Então, até esse tema que parece ultramoderno, é um tema que você vai encontrar uma história e uma linha de pensamento. E por que isso é tão importante, você fazer esse passo número 1 de encontrar a história, a linha de pensamento? Porque aí você vai começar a ter o tema organizado na sua cabeça. E isso aí importa para 2 pontos. Primeiro, isso vai te ajudar a trabalhar em cima disso. Eu fazer o meu marketing. Só que tem um segundo ponto. Aqui no digital, a construção de autoridade, ela acontece com você explicando as coisas para as pessoas. Explicar, de certa forma, é ensinar. E para você explicar bem, ensinar bem, ou seja, ter uma boa didática, você precisa daquilo organizado na sua cabeça primeiro. Senão você não consegue passar aquilo de forma organizada para as pessoas. E, na minha opinião, uma das coisas que mais constrói autoridade no discurso, autoridade percebida, não a autoridade real de, olha, eu posso provar que eu sei, mas você perceber, me dá alguma credibilidade. Uma das coisas que mais faz isso, na minha opinião, é eu conseguir explicar as coisas de forma ordenada. Porque a ordem que sai da minha cabeça, ela causa uma boa sensação em quem recebe, e essa boa sensação, ela transmite credibilidade, legitimidade e reputação. Então, você ter o tema organizado na sua cabeça vai melhorar a forma como você transmite esse tema. E a forma como você transmite esse tema é parte da construção da sua autoridade aqui no digital. Então, guarda esse ponto, guarda isso para sua vida. Isso vai te ajudar em tudo. Vai te ajudar no emprego, vai te ajudar empreendendo, vai te ajudar com a tua esposa, teu marido, com teus filhos. Assim, isso aqui é impressionante para a vida. Então, voltando para o tópico. Você vai pegar, você vai elencar a história. Na história, você precisa de 2 coisas. Você precisa da história dos maiores pensadores e você precisa da história dos principais escritos desses pensadores ou das principais palestras desses pensadores. Você vai ter que encontrar o material para você estudar. E é nesse ponto que você é insubstituível pela inteligência artificial. Por quê? Porque a IA, ela enciclopedicamente, ela é imbatível. Você não vai saber mais informações que a inteligência artificial. Por outro lado, interpretativamente, vamos dizer assim, cada pessoa que estuda um tema traz o seu próprio ponto de vista. E o seu ponto de vista é o seu grande diferencial aqui no digital. Nada diferencia mais do que o seu ponto de vista sobre um assunto aqui dentro. Por isso que não adianta você não estudar e copiar o ponto de vista de outra pessoa. Porque daí você não vai ser diferente. E é mais fácil vender se você é diferente. O Al Ries, o cara do termo posicionamento, ele fala que o melhor jeito de se posicionar é ser o número 1 do seu mercado. Ele diz, é o número 1 da sua categoria. Eu traduzo isso da seguinte forma. Você tem que vir aqui e criar o seu próprio nicho. Você vai ser o seu nicho. Porque aí você é o número 1. E isso depende completamente do seu ponto de vista. Existe um segundo ponto. Além de você ser insubstituível pela IA nesse quesito, você também não consegue acelerar a tua vida com a IA nesse quesito. E esse é o ponto que eu percebo que quase ninguém está falando. A inteligência artificial acelera tudo. Eu estou usando para um monte de coisa, é maravilhoso. Estou viciado aqui usando Cloud Code. Só que tem um problema. Eu não consigo. A IA não acelera a minha cognição.
a minha velocidade pessoal de aprender as coisas. Então eu continuo aprendendo na mesma velocidade de antes. Isso significa que se eu quero ficar bom em um tema, não importa que tenha IA, ela vai me dar mais informação, mas a velocidade para eu aprender um tema e entender de verdade, ficar bom naquilo, ainda eu não tenho escapatória. É a minha velocidade de aprendizado, de estudo. E quanto mais você estuda, melhor você fica em estudar, porque tudo que você faz, muitas vezes na vida, você melhora. Então, talvez você só não goste de ler livros, porque você não lê livros. Talvez você só não goste tanto de estudar, porque você não estuda muito. Porque se você começa a fazer algo, é inevitável que se aquilo ali tem um valor inestimável para a sua vida, você vai começar a se empenhar e ficar melhor. Isso é uma outra coisa. Existe um valor inestimável que eu percebi no estudo, na leitura de livros, há uns 12 anos atrás, 2015, 14 ali. E esse valor inestimável é o que me motivou a nunca mais parar de ler e comprar um monte de livro. Isso faz toda a diferença. Se você não percebeu o valor real das coisas, você não vai se empenhar nelas. É por isso que a maior parte das pessoas desiste das coisas que podem mudar a vida delas. Mas beleza, feita a parte motivacional, a gente volta pro ponto. Você vai elencar então a história dos grandes pensadores e a história dos principais escritos deles. Por quê? Porque o primeiro passo do seu estudo é o escopo geral. Não é entender as teorias no seu mínimo detalhe. Não, é entender qual veio primeiro, qual linha de pensamento influenciou qual e como que elas se relacionam. Por quê? Só nisso, só de entender isso, você já vai ver que você já é 1% da população. As pessoas vão começar a parar para te ouvir, porque só este ponto é muito mais do que elas sabem. E só este ponto já é extremamente esclarecedor para elas no quesito ajudar elas com este assunto específico. E isso vai te transformando em autoridade. Então pensa, se você já é uma autoridade por experiência, você vai unir o teu resultado real com esse ponto intelectual. Se você não tem um resultado na área, você começa a trazer o intelectual e isso vai suprir uma parte da necessidade de prova real de resultado que as pessoas precisam para confiar em você. E tá tudo bem, elas vão saber que você não tem resultado, mas elas vão ver que você está estudando e está empenhado. E o tempo, meu amigo, o tempo é amigo daquele que estuda. O tempo pode ser seu melhor amigo ou seu maior inimigo. E se você não para de melhorar a si mesmo, o tempo será sempre seu melhor amigo. Então você começa a fazer isso, nós vamos para o passo número 3. Todo o teu conteúdo vai partir do teu estudo ou da tua experiência, 100%, é assim que eu faço. De onde veio a ideia deste conteúdo? De ontem eu ter sentado para montar o meu plano de estudo de marketing. Sempre todo ano eu refaço esse plano de estudos. Então é sempre uma boa oportunidade para eu gravar um vídeo a respeito disso. Eu nem lembro se eu gravei alguma vez. Então, olha que coisa interessante. Por que fica fácil criar um volume anormal de conteúdo? Por 2 motivos. Primeiro, por causa disso que eu falei. As ideias, elas vão vir daquilo que você está estudando e daquilo que você está vivendo. Então, se você está estudando esse tema e está lendo um pouco sobre ele todos os dias, é porque você vai ter ideias novas todos os dias a respeito disso. Agora, existe um segundo ponto. Conforme você vai estudando, você vai ganhando repertório. E quando você vai tendo repertório, é fácil falar das coisas. Por que a maior parte das pessoas não consegue criar muito conteúdo? Porque elas não têm repertório. Quando você não tem o que falar, é difícil falar mesmo. Se você senta numa roda de conversa sobre um tema que você não... Imagina eu lá, vou falar de carro com as pessoas. Eu não entendo nada de carro. Aí você entrar numa roda de conversa e falar de carro. Você mudo. Não tem o que falar. É como que eu vou querer produzir conteúdo sobre carro se eu não tenho nada a dizer sobre carro? Então, muita gente confunde nesse ponto. As pessoas querem falar sobre um tema que elas não têm repertório suficiente. E aí não dá conteúdo. Não dá número de vídeo, não dá número de post, não dá texto, não dá nada. E aí elas viram reféns do ChatGPT. Agora nós vamos viver a era dos reféns da inteligência artificial, que são os substituíveis. Se a IA faz seu conteúdo, eu não preciso de você, pode esquecer. Então, valeu, eu vou pegar com a IA. E quanto mais gente tiver assim, mais as pessoas que têm repertório vão se destacar, diga-se de passagem. Por quê? Porque vai ser perceptível. Porque as pessoas que têm repertório, elas trazem sempre vão trazer o seu ponto de vista, a sua opinião. E isso daí não é replicável. A minha opinião não é replicável, ela é minha opinião. Por isso é importante eu
saber como eu formo minhas opiniões, saber se elas estão vindo dos livros que eu estudo, dos vídeos que eu assisto, de outras pessoas, e descobrir de onde, isso é o nome disso, é a origem das ideias. Mas ó, vamos lá. Então você vai conseguir criar uma quantidade de conteúdo anormal porque você vai tirar isso dos livros que você estuda e das experiências que você tem. Só que como transmutar isso, vamos dizer, para conteúdo de verdade? O que você vai fazer é sempre assim, ó. Todos os dias. Todos os dias. Essa é a regra que você vai ter que pôr na sua cabeça. E você vai moldar a tua cabeça para ela passar a enxergar essas coisas em todo lugar. Todos os dias você vai tirar um tema de dentro de um livro que você está lendo. Então, sei lá, estou lendo esse livro aqui. Aí, Tratado Prático dos Vícios e das Virtudes. Preciso, sou um cara muito falho. Aí eu tô aqui, vou ler. Aí tem aqui, ó, murmuração. Tá aqui, murmuração, interessante. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre murmuração. Por quê? Porque é o tema que eu estudei ontem. E aí, pronto, eu tenho meu primeiro vídeo. O que eu tenho que fazer para esse vídeo existir? Eu tenho que organizar o vídeo em 3 partes, muito simples. Todo conteúdo você pode organizar nessas 3 partes e vai dar certo. Parte número 1 é o contexto. De onde eu estou tirando isso? Então, o contexto é, eu li um livro, falava sobre murmuração. Percebi na minha vida que eu estou sempre reclamando de tudo. Contexto. Parte número 2. O que é aquela coisa? O que é a murmuração? Como ela funciona? Para o que ela atrapalha na minha vida? Como que define ela? Como eu percebo ela? Então, é o que é a coisa. Terceiro ponto, como aquilo é útil para quem ouve. Então, por um lado, prático. Como você para de murmurar e reclamar. Por outro lado, teórico. Como você pode usar esse conteúdo para fazer algo na tua vida. Então, ou você usa isso na prática, ou você vai pegar essa teoria para daí você levar isso para outra pessoa. Sempre 3 partes de conteúdo. O contexto, o que é a coisa e como ela se dá. Se você fizer isso o tempo inteiro, você vai ter sempre um conteúdo que tem uma parte que ela é história, narrativa, que é o contexto. Você vai ter sempre uma parte que ela é teoria, que aumenta a inteligência das pessoas. E você vai ter sempre uma parte que é prática, um passo a passo que vai ajudar as pessoas a executarem. E isso vai gerar muita confiança das pessoas em você, porque elas vão começar a ter resultado com aquele tema. E elas vão perceber que, de fato, aquilo que você está falando faz sentido e ajuda elas. Isso vai te colocar num rumo de virar uma autoridade no tema de forma geral e te permitir encontrar produtos e serviços dentro dessa área que vão te fazer viver desse negócio e não precisar de nada mais. Por isso que essa é a melhor, é a década do one person business, o negócio de uma pessoa só. Não tem momento melhor para isso. Por quê? Porque você tem material para estudar, você tem celular para transmitir as suas comunicações, você pode falar do que você estuda e viver disso. Eu faço isso há 8 anos. E eu quero te ajudar a fazer o mesmo, por isso eu montei o workshop A Oportunidade da Década. Eu quero te explicar 3 coisas no workshop. Primeiro, eu quero te explicar como montar um mapa do seu próprio nicho. Eu vou te ajudar a criar o seu nicho. Ninguém ensina isso no Brasil, só eu. Segundo, eu quero te ajudar a montar o seu time de inteligência artificial para você atuar sozinho. Ter o seu one person business. E terceiro, eu quero te ajudar a montar um plano de negócios para os próximos 12 meses que envolve esse plano de estudos para te ajudar. O workshop está aqui no link da descrição desse vídeo. Clica para saber mais, é muito barato. Vai ser um sábado de manhã, nós vamos ficar 3 a 4 horas juntos. Nós vamos montar tudo isso para você. Por quê? O negócio de uma pessoa só, one person business, é a oportunidade da década. Clica aí para saber mais, eu te vejo lá.